Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. E o tema de hoje é a inauguração do Santuário Celestial. Mas isto logo após a vinheta. Bom, ao passar dos anos, nós temos visto adentrar em nosso meio, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, algumas coisas estranhas, alguns ensinamentos estranhos. E é o que veremos hoje, e vamos refutá-los aqui. Um desses erros é justamente a compreensão de Hebreus capítulo 6, o verso 19, onde é falado a respeito da inauguração do Santuário Celestial. Vejamos o que diz o pastor Wilson Paroski neste vídeo. O que é que nós concluímos? Nós concluímos que Jesus, então, em sua ascensão, ele entrou além do véu mais interior, aquele que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Bom, aqui nós percebemos que o pastor Wilson Paroski diz que na ascensão de Cristo, ele adentra no interior do véu. Só que ele interpreta como interior do véu sendo o lugar santíssimo. Então Cristo entrou no lugar santíssimo em sua ascensão. Vejamos agora o seguinte vídeo do pastor Eleazar, do Fala Sério Pastor, aos 16 minutos e 58 segundos. Exatamente essa expressão, além do véu, esóteron tu katapetásmatos. E essa expressão, além do véu, no mais profundo, como o pastor Paroski explicou, na parte mais interior, onde essa expressão ela vai aparecer. Então você vai lá para Êxodo, capítulo 26, verso 33, e ali você tem essa expressão como uma referência ao lugar santíssimo, fazendo inclusive a diferenciação. Eu vou ler rapidamente. Então aqui vemos que o pastor Eleazar confirma justamente a visão, a interpretação do pastor Wilson Paroski de que Cristo, no momento da sua ascensão, ele entrou no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Agora vejamos o que diz o texto de Hebreus capítulo 6, verso 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o texto diz que Cristo entrou justamente até ao interior do véu. Agora devemos atentar também que em Hebreus capítulo 9, verso 3, nos diz: Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então vemos que no livro de Hebreus apresenta dois véus. O primeiro véu, que é a entrada para o lugar santo, e o segundo véu, que faz a separação do lugar santo e do lugar santíssimo. E aqui vemos que Paulo usa a expressão segundo véu, ou seja, Hebreus 6 fala justamente do primeiro véu, ele não usou a palavra segundo véu. E o primeiro véu é o lugar santo, o segundo véu, o lugar santíssimo. Agora o grande conflito, na página 421, o que diz o Espírito de Profecia? O ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, como diz Hebreus, capítulo 6, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Então aqui o Espírito de Profecia apresenta que Cristo, ao ascender ao céu, entrou no lugar santo, no primeiro véu. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando, diante de seus olhos, ele ascendeu ao lugar santo. Ali se centralizava sua esperança, e essa esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente o sumo sacerdote. O Espírito de Profecia dá a interpretação do interior do véu para o lugar santo, diferente do que os pastores estão dizendo hoje. Continuemos. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, lugar santo, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 6, 19 e 20 e Hebreus capítulo 9, 12. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O Espírito de Profecia menciona então que, ao Cristo ascender ao céu, ele não entrou no lugar santíssimo, ele entrou no lugar santo e ali permaneceu durante 18 séculos. Então vemos que a posição dos pastores de hoje está contrária ao que a Bíblia e o Espírito de Profecia ensinam. Agora, de onde que eles tiraram esta interpretação?
Vejamos. O véu mais interior que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra grega aqui utilizada para véu, katapetasma, ela é utilizada no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, para os 3 véus. Então a palavra por si só não é conclusiva. Mas é importante destacar que aqui nós lemos que ele entrou para além do véu, que penetra além do véu, no final do versículo 19. E aí quando nós tomamos esta frase grega, soteron tu katapetasmatos, além do véu, esta expressão é utilizada na versão grega do Antigo Testamento única e exclusivamente para o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, é o véu mais interior. A palavra soteron significa a parte mais interior. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 13, é a parte mais interior da caverna. Em 2 Crônicas 4, 22, a parte mais interior do santuário, Santo dos Santos. Em Atos, capítulo 16, versículo 24, é o cárcere mais interior. E existem várias outras passagens no Antigo Testamento em que... Então aqui vemos que o pastor Wilson Paroski usa uma expressão grega a respeito do interior do véu para o Santo dos Santos, porque ele diz que tem outros textos, ele vai citando Atos, vai citando o Antigo Testamento, várias passagens do Antigo Testamento, onde esta mesma frase representa o interior da caverna, o interior do véu. Então, para o pastor Wilson Paroski, como esta frase representa o interior de alguma coisa, sempre, ele entende que também aqui é o interior mais recôndito do santuário, ou seja, do Santo dos Santos. Então ele usa várias passagens da Bíblia para mostrar o ponto de vista dele. Vejamos. No outro vídeo do pastor Eleazar, ele diz a mesma coisa também. Claramente, esse dentro do véu, onde a arca estava, é uma referência ao lugar santíssimo. As outras ocorrências, elas vão acontecer no livro de Levítico no capítulo 16, que é justamente quando está tendo ali o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Então aqui vemos que ele traz várias referências de outros textos da Bíblia para dizer que interior do véu significa o lugar santíssimo. Então notemos que eles pegam vários textos do Antigo Testamento e até alguns do Novo. Como primordial para eles é o significado da palavra grega. Isso é o que importa para eles. Mas vejamos agora. Vejamos também que na época da profetisa, da mensageira do Senhor Ellen White, aconteceu justamente esse mesmo erro de interpretação, justamente com um pastor chamado Ballenger. Vejamos o que diz no livro Ellen White, Mulher de Visão, página 479. Segue-se uma parte da avaliação do irmão Farnsworth sobre as opiniões do irmão Ballenger. Ele tem estudado bastante o assunto do santuário ultimamente e chega à conclusão de que a expiação foi feita quando Cristo foi crucificado e que, quando ele ascendeu, foi imediatamente para o lugar santíssimo e que seu ministério tem sido realizado ali desde então. Ora, vamos ser sinceros, os pastores adventistas não creem que a expiação foi consumada na crucifixão e que também não ensinam que após sua ascensão, o ministério de Cristo foi realizado no lugar santíssimo. Continua ali em diante, não. Mas o que eles têm em comum com o pastor Ballenger é justamente que na ascensão, Cristo foi imediatamente para o lugar santíssimo. Então, em continuidade ao texto, vejamos o que nos é dito. Ele, que é o Ballenger, toma textos como Hebreus 6,19 e os compara com 25 ou 30 expressões do mesmo caráter no Antigo Testamento, onde afirma que em todos os casos o termo dentro do véu significa dentro do lugar santíssimo. A mesma coisa que o pastor Wilson Paroski faz hoje e que todos os pastores estão seguindo. Vejamos. Ele afirma que o véu externo, ou a porta do tabernáculo, nunca é chamado do véu do tabernáculo, exceto uma vez. E então, por implicação, Hebreus 9:3, e não acredita que um caso deva ser interpretado de forma a praticamente anular os demais. E ele vê claramente que a sua visão não pode ser harmonizada com os testemunhos,
Pelo menos ele admite livremente que é totalmente incapaz de fazê-lo. Então aqui ele admite realmente que o que ele pensa não pode ser corroborado pelo espírito de profecia. Porém, a mesma técnica que os pastores usam hoje, ele usava. Agora vejamos o que diz o espírito de profecia, justamente falando a respeito dessa reunião da Conferência Geral de 1905. E agora, mais uma vez, nosso irmão Ballinger apresenta teorias que não podem ser comprovadas pela palavra de Deus. Um dos grandes males que sobrevirá ao nosso povo será ter as escrituras tiradas de seu verdadeiro lugar e interpretadas de modo a fundamentar erros que contradizem a luz e os testemunhos que Deus nos tem dado ao longo do último meio século. Devemos proclamar a plena verdade da palavra de Deus com decisão e firmeza inabalável. Não há verdade nas explicações das Escrituras apresentadas pelo irmão Ballinger e seus associados. As palavras são corretas, mas mal aplicadas para justificar o erro. Não devemos dar ouvidos ao seu raciocínio. Ele não é guiado por Deus. Nossa obra é atar os testemunhos que Deus deu e selar a lei entre seus discípulos. Então aqui, o Espírito de Profecia combateu justamente essa heresia e diz que não há verdade nas explicações das Escrituras apresentadas pelo irmão Ballinger. Bom, se não havia verdade apresentada por Ballinger, também não há verdade apresentada por Wilson Paroski. O pensamento é o mesmo. Eles copiaram, é um copia e cola. Eles copiaram do que o Ballinger fazia. Justamente. E em continuidade, nos últimos 50 anos, todas as vertentes da heresia têm sido trazidas sobre nós, para obscurecer nossa mente quanto ao ensino da palavra, especialmente no que diz respeito ao ministério de Cristo no santuário celestial e a mensagem do céu a estes últimos dias, conforme transmitida pelos anjos no 14º capítulo do Apocalipse. Mensagens de toda ordem e espécie têm sido instadas aos adventistas do sétimo dia para tomar o lugar da verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada por meio de estudo fervoroso e testificada pelo poder milagroso do Senhor. Em linguagem clara e simples, devo dizer aos presentes nesta conferência que o irmão Ballinger tem permitido que sua mente receba e acredite em erros especiosos. Ele tem interpretado e aplicado erroneamente as escrituras, nas quais se fixou. Ele está construindo teorias que não se fundamentam na verdade. Uma advertência agora deve ir a ele e ao povo, pois Deus não imprimiu a mensagem que ele está transmitindo. Essa mensagem, se aceita, minaria os pilares da nossa fé. Então não podemos aceitar o que está sendo apresentado pelos pastores hoje. Então vemos aqui que a interpretação adventista moderna a respeito de Hebreus capítulo 6, verso 19, está contrária à Bíblia e ao espírito de profecia. Não temos nada contra os pastores, mas eles estão ensinando erros, e esses erros podem, e aqui diz, minaria os pilares da nossa fé. São erros graves que não devemos aceitar de ser pregados nos nossos púlpitos. Agora, um outro texto também utilizado tanto pelos pastores de hoje em dia, como também no passado, é justamente Daniel 9, o verso 24, para se referir à inauguração, à unção do Santo dos Santos. O que diz Daniel, capítulo 9, verso 24? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então essa expressão, e para ungir o Santíssimo, os pastores estão interpretando como? Que é ungir o Santo dos Santos, ou o Santíssimo do Santuário Celestial, assim como também no passado era feito. Então vejamos essa fala do pastor Ezequiel a respeito de Daniel, capítulo 9, verso 24. 490 anos. Perceba como o Gilbert ele explica esse assunto bem direitinho. Eles, olha, não é uma aplicação a Jesus. Esse ungir o Santo dos Santos aqui não pode referir-se a Cristo, porque a unção dele foi feita cá, no momento em que ele é batizado. Esse Kodesh Kodashim, esse ungir o Santo dos Santos, refere-se ao santuário celestial. Precisava haver uma unção do santuário celestial. Quem foi Gilbert? Um contemporâneo também da senhora White, um homem que dedicou a sua vida a esta igreja. Percebeu? O assunto não é novo.
O assunto não veio à tona agora. Alguns teólogos adventistas agora estão com uma mensagem diferente. Não, nada disso. É um assunto antigo, é um assunto que já era ventilado e bem compreendido por nossos pioneiros desde os primórdios dessa igreja. Então aqui vemos que os pioneiros acreditavam que a expressão para ungir o Santíssimo significava a unção do lugar santíssimo do santuário celestial. E diz que não poderia se referir à unção de Cristo no seu batismo. Mas vejamos o que diz o Espírito de Profecia. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 155, assim nos diz o Espírito de Profecia. O tempo em que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Daí, 483 anos estendem-se ao outono de 27 depois de Cristo. O que ocorre no outono de 27 depois de Cristo? Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o ungido. No ano 27, Jesus recebeu, em seu batismo, a unção do Espírito Santo e pouco depois começou o seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. A unção, então, dos santos, para ungir o santo dos santos, refere-se à unção de Cristo por ocasião do seu batismo. Então vemos que o Espírito de Profecia é muito claro a explicação de Daniel 9, verso 24. Diz que essa unção é o batismo de Cristo. O Santo dos Santos é Cristo. E vemos que os pioneiros tinham uma compreensão diferente do que o Espírito de Profecia. Mas não devemos esquecer que a verdade está baseada na lei e no testemunho, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não em pastores e em pioneiros. Justamente. Então, por fim, hoje os pastores utilizam-se de um texto do Espírito de Profecia, nos Sinais dos Tempos, dia 19 de abril de 1905, para dizer que o Espírito de Profecia corrobora com a sua interpretação. Vejamos. O texto diz: a glória de Cristo não se manifestou quando ele esteve nesta terra. Ele era então um homem de dores e experimentado no sofrimento. Os homens escondiam o rosto dele, mas ele seguiu o caminho que Deus lhe havia traçado. Ainda carregando a humanidade, ele ascendeu ao céu, triunfante e vitorioso. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo, aspergiu sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. Em breve, ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado. E uma coisa interessante, eles terminam aqui o texto. Não continuam. Então, por inumeráveis vozes, será cantado o cântico. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. E eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então vemos aqui que o texto do Espírito de Profecia é um resumo justamente dos últimos eventos. Porém, como é que os pastores interpretam esta frase? Ele ascendeu ao céu triunfante e vitorioso. Ponto. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo e aspergiu-o sobre o propiciatório e suas próprias vestes e abençoou o povo. Como é que eles entendem? Que quando Cristo subiu, agora ele entrou no Santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório suas vestes e abençoou o povo. Eles entendem, tá vendo? O Espírito de Profecia concorda com a gente de que Cristo, quando subiu ao céu, entrou no lugar santíssimo. Porém, o texto não diz isto. Este texto aqui, que eles querem colocar de forma cronológica, não dá certo, pois Ellen White não está fazendo isto. O Espírito de Profecia faz o que aqui? Pega um resumo de toda a obra de Cristo num só local. É um pequeno texto que quer explicar toda a obra de Cristo, desde sua ascensão
até a sua vinda, até a sua terceira vinda. Então, se eles estiverem corretos do que eles estão dizendo, vamos entender então aqui, ó. Ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo, aspergiu sobre o propiciatório e sobre as suas vestes. O que significa isso? Justamente o dia da expiação, E é o fechamento? da porta da graça. Depois o que acontece? E abençoou o povo. O que significa isso? Justamente a bênção que Cristo dará justamente ao seu povo, que é a vida eterna. Isso ocorreu quando Cristo subiu? Não, ainda não. Só pode ocorrer quando Mas- encerrar o juízo investigativo e o fechamento da porta da graça. Depois tem um pouquinho mais, explica. E diz, em breve ele aparecerá pela segunda vez para declarar que não há mais sacrifício pelo pecado, ou seja, a segunda vinda. Porém diz o seguinte, então por inumeráveis vozes será cantado o cântico, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Agora, vejamos um detalhe, este texto aqui, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, encontramos em Apocalipse, justamente se referindo ao novo céu e nova terra, ou seja, depois dos 1000 anos, Onde a nova Jerusalém desce. justamente. O Espírito de Profecia pulou tudo isso. Então não pode ser usado esse texto aqui para dizer que é uma ordem cronológica. Quando ele sobe ao céu, ele já está no Santíssimo. Isto não é verdade, isso não existe. Que é um detalhe muito interessante, que diz, ele levou o sangue da expiação ao Santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório. Esse evento, na Bíblia, só encontramos em Levítico 16, que é justamente o dia da expiação. E o dia da expiação não pode cair no mesmo dia que era o Pentecoste, onde Cristo foi, ele se ascendeu ao céu. Ou seja, não pode acontecer isto, não pode misturar dois eventos, Ou seja, os pastores estão atropelando todos os eventos históricos. justamente. Isso não pode ocorrer. Agora, Ballinger dizia que essa teoria que ele inventou não coadunava com o espírito de profecia, com os testemunhos. Mas hoje, os pastores torcem um texto do espírito de profecia para que corrobore com o que eles ensinam. Mas é o mesmo ensino de Ballinger. Se Ballinger não conseguia usar os testemunhos para corroborar o que ele pensava, os pastores hoje usam os testemunhos, só que de forma deturpada. Então aqui termina o estudo e vemos que a interpretação pregada pelos pastores adventistas de hoje, e até mesmo no passado, não está de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. E veremos no próximo vídeo, em detalhes, o que era a inauguração do santuário, tanto terrestre e celestial. Que Deus nos abençoe e os aguardamos para o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.